Não tem um ser humano nesse mundo que vai me convencer que essa série é ruim. Pra quem não me conhece, eu sou Ruben Pallister e vou falar um pouco sobre Niall Kennedy. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues e hoje eu vim aqui falar do segundo episódio de Half-Men, ou Pela Metade, essa série aí da HBO Max que está dando o que falar. Antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Olha, essa série, ela tá me surpreendendo de várias formas, porque o Richard Gued, ele sabe trabalhar muito bem em temas que são pesados, em temas que são desconfortáveis sim, só que ao mesmo tempo ele remete a gente a uma reflexão. A gente acaba refletindo sobre tudo aquilo que ele está mostrando pra gente na tela, e é o que eu tô vendo aqui em Half-Men. A gente viu que no primeiro episódio já mostrou muita coisa sobre a relação do Niall com o Ruben, só que aqui eu sinto que isso deu uma profundidade a mais. A gente viu novas nuances dessa relação tóxica desses dois amigos, dois meio-irmãos, essa pessoa que se transformou praticamente em um deus para o Niall e que isso está corrompendo ele de dentro para fora. O Niall, ele se mudou, ele foi fazer faculdade em outra cidade, então ele tá morando ali num apezinho com uma galera. Aí tem duas meninas que são duas meninas muito, sabe, muito fúteis, que só quer saber da baladeira, só quer saber, sabe, de festa, essas coisas, que é a Joanna e a Celeste. E também a gente tem um amigo que chega ali que se chama Albie. E é por esse Albie que o Niall sente que tem alguma coisa ali que tá querendo fazer desabrochar ali do coração dele. Só que até então, meio que o Niall ainda não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Eu acredito que pelo fato dele ter conhecido o Ruben, os sentimentos dele em relação à sua sexualidade ficaram muito reprimidos. Ou seja, é como se a única sexualidade dele seja o Ruben. Não é nem ser gay ou ser hétero. A sexualidade dele passou a ser o Ruben. Então, quando apareceu o Albie, meio que despertou outros gatilhos ali na cabeça dele. Então, é notório. E o Albie percebeu isso. O Albie percebeu de que o Niall, ele é diferente. O Niall não é qualquer um desses garotos de faculdade e tal, e que ele tem algumas semelhanças ali com ele. Mas o Albie, ele é uma pessoa muito na dele. Ele é uma pessoa que não é invasiva, pelo menos não até então. Ele não é uma pessoa que vai tentar ferir a privacidade do Niall sem o seu consentimento. Então ele deixou as coisas rolarem, deixou as coisas acontecerem naturalmente. O Niall estava ali tentando socializar com as pessoas, a Celeste meio que estava dando em cima dele, só que ele ficava meio assim, tipo, ah, nossa, não sei o quê. E eu não sei se foi a Joanna ou se foi a Celeste que perguntou para ele se ele acha que o Albie é gay. E ele perguntou, ah, mas por que você acha isso? Ah, é porque o Albie é tão na dele, não é muito de socializar, e geralmente eu tinha um amigo que era exatamente desse jeito, ele não gostava de socializar com as pessoas e depois a gente descobriu que ele é gay. Então aquilo atingiu um gatilho ali no Niall, acendeu uma lâmpada ali na cabeça dele. Ele pensou, cara, então eu tenho que disfarçar um pouquinho melhor. Se essa galera descobrir que eu sou gay, eu tô ferrado. Então ele começou a socializar ali nas festas, foi pegar bebida, e aí, gente, não sei o que, saúde, e até as meninas falam, uai, o que aconteceu com o cara que a gente acabou de conhecer? O que você fez com ele? Então, assim, ele tentou usar essa camuflagem ali para tentar driblar as atenções para ele. Porque até então, as meninas, pelo menos a Celeste, a Joanna nem tanto, mas a Celeste estava sim, de uma certa forma, interessada por ele, só que ele estava tentando, é tanto que ela tentou levar ele pro quarto e tal, tentou, sabe, fazer coisas com ele, só que aquela coisa, né, gente? Quando o homem é gay, não adianta. Tipo, pode vir uma mulher muito bonita, pode vir a mulher mais bonita do mundo, não vai, entendeu? Não vai acontecer nada. Então, ela pergunta, uai, mas por que ainda tá assim e tal? E ele, é porque eu tô com vergonha e tal, eu não vou fazer isso aqui.
Só que aí o Albi vê que ele tava muito bêbado, certo? O Albi vê que ele tava muito bêbado e tal. E o Albi fala que ele é um ator, que o Niall é um ator. E ele, uai, mas por que você tá falando isso? E ele fala, você é um ator porque você vive atuando, você vive ensinando. E o Niall, ele meio que entende, mas sem entender, sabe? E o Albi fala, não se preocupe, eu também vivo atuando, eu também vivo encenando. Então o Niall entendeu, então o Albi também gosta da mesma fruta que eu. Só que o Niall, ele se sente retraído, ele se sente confrontado. Eu acho que na cabeça dele, de uma certa forma, o Albi está tentando forçar ele a sair do armário. Então a dependência emocional dele com o Ruben voltou. E uma coisa que a mãe dele tinha falado para ele foi que não era para ele ligar pro Ruben. E acabou que ele ligou no meio da noite e falou que tá acontecendo isso e aquilo. É que tem um tal de Albi que tá me irritando. E ele falou, o Ruben, é só você dizer aquelas palavras. Então, o Niall ficou daquela situação, tipo, e agora o que eu faço? E ele falou, eu preciso de você, e desligou o telefone. No outro dia, o Ruben tava lá, chegando de moto, e já chegou assim, chegando como se fosse a casa da mãe Joana. Então, o Ruben vai cumprimentando ali as meninas e tal, e quando o Albi chega, ele já trata ele com hostilidade, porque o Niall já tinha comentado do Albi pra ele, então ele já encara o Albi assim como um arquirrival, tipo, como uma pessoa que ele pode tirar do caminho a qualquer momento. As relações ali vão se intensificando, porque o Ruben, ele é uma pessoa que causa destruição por onde passa. Ele não é uma pessoa que você consegue socializar e é uma pessoa que impõe as condições dele. Não importa se você está certo ou se você está errado. As condições do Ruben é o que valem para ele. E isso acabou afetando não só apenas na relação do Niall com esse Albi ou na sua própria relação com o Ruben, como também as pessoas que estão ali à volta, como a Celeste e a Joana. Mas quem percebeu isso mais rápido foi a Joana. A Joana até então era mais chatinha dali. E ela percebeu logo de cara de que o Ruben não era essa pessoa maravilhosa que eles pintavam. Então ela tentava, de uma certa forma, fazer a Celeste e o próprio Niall acordar para a realidade. Gente, vocês têm que mandar esse cara embora. Esse cara não é confiável e tal. Então, num certo dia, onde o Ruben sai ali com as meninas e tal, vão se divertir, e o Niall fica, assim, bem mal com toda a situação, e ele sai juntamente com o Albi convida ele para assistir um filme no quarto dele. Então aí que vai brotando os sentimentos e aquela coisa, e o Albi fala de que, olha, eu entendo você, eu sei como é isso, e falou que, olha, o último cara que eu fiquei, aliás, o primeiro cara que eu fiquei, depois que a gente ficou, ele saiu do quarto correndo e contou pros amigos dele que eu dei em cima dele. Então ele disse que nos dias seguintes, os caras ficaram zoando ele, ficavam batendo nele e tal. E depois ele falou, mas Niall, se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse contado, eu nunca teria me assumido. Cabe a você fazer isso. Você precisa contar para o Ruben. Você precisa falar para o Ruben que você é gay. E o Niall se recusa, ele não quer falar, entendeu? Eu acho que para ele, o Ruben é como se fosse o ponto de equilíbrio da vida dele. Entendeu? Então é aquela síndrome de Estocolmo, como eu tinha falado no vídeo anterior, que é tão pesada que mesmo o Ruben provocando mal para ele, o Niall não quer ter ele longe, entendeu? Quer ter ele perto dele. E o Niall tentou falar para ele, de certa forma, ele tentou sim, mas ele não conseguiu. Então quando foi no outro dia, quando o Niall chegou, o Albi perguntou pra ele, e aí, você contou? E ele mentiu, disse que sim, eu contei, pois é. Ele, nossa, tô muito feliz que você contou. E nisso o Ruben chegou. E o Albi foi tentar confrontar o Ruben para ver se realmente o Niall tinha contado para ele. Então, Ruben, eu queria saber uma coisa com você e tal. E o Ruben fala que, relaxa, não sei o que, só porque eu quebrei uma cozinha, porque uns dias atrás ele tinha endoidado e quebrou uma cozinha inteira. Nessa hora ele sacou, então você não contou. Então o Ruben ficou muito fulo da vida, percebeu que o Albi estava sendo irônico, estava sendo sarcástico,
e perguntou: qual é, meu irmão? O que tá pegando aqui? Qual é a sua e tal? Aí ele fala: então, Naio, você conta ou eu conto? E o Naio ficou naquele jeito e tal, meu Deus, e agora? Aí ele falou: não, então tá, eu vou contar. E nisso, o Naio tentou impedir ele, tentou calar a boca dele, empurrou ele, e o Ruben tomou as dores. No momento que o Ruben toma as dores, o Ruben vai lá e começa a massacrar o menino. Eu achava que ele iria morrer, sério. Eu achava que ele iria morrer nesse momento, achava que de fato esse menino ia de arraça. Eu fiquei muito triste, por sinal, porque eu jurava que esse menino ia de arraça, porque ele começou a chutar a cara dele, foi uma coisa assim, foi uma loucura. Então o Ruben acabou sendo preso e ele foi hospitalizado. Aí anos depois, né, nos dias atuais, a gente vê que o Ruben chega ali de fato no casamento ali do Niall. E até então, eu acho que o plot twist desse episódio foi que a pessoa que o Niall estava indo para o altar se casar era o Albie. E eu jurando, no primeiro episódio eu tava jurando que ele não tinha se assumido nunca e ele tava indo se casar com uma mulher. Eu até fiquei pensando naquela dúvida: nossa, quem será essa mulher com qual o Niall vai se casar? Eu jurava que era isso. Nunca passou pela minha cabeça de que o Niall de fato iria se assumir e iria justamente se casar com o Albie. Achei isso muito interessante. O Ruben chegou no casamento deles, chegou o momento deles estarem ali no altar, o padre fazendo ali, delegando ali os votos e tal, e o Albie sussurrando para ele: o que o Ruben tá fazendo aqui? Ele nem fala, nem me diga. E agora o que a gente faz? Ele: não sei. Ah, será que a gente deveria mandar ele embora? Ah, as coisas vão piorar se a gente fazer isso. Ah, então vamos deixar como tá. Então, né, o padre pergunta, Albie, não sei o que, aceita ele como seu futuro cônjuge, foi assim que ele falou. Ele disse que aceita, só que na hora, quando ele pergunta pro Niall, o Niall, ele não responde de imediato. Ele olha pro Ruben, é como se ele precisasse da permissão, da aprovação do Ruben para ele dizer sim ou não. Então ele olha pro Ruben sentado ali no banco e o Ruben, ele meio que abaixa-se a cabeça como querendo dizer para ele falar que sim. Então ele olha pro Albie e fala sim. Cara, beleza, agora vamos lá. Como eu tinha falado, essa série, ela sabe trabalhar em elementos que são muito crus, mas ao mesmo tempo muito reais. Essas coisas, galera, que foram mostradas aqui na série, elas acontecem todos os dias, entendeu? Todos os dias na vida de qualquer pessoa do meio gay. Então não adianta falar que não, foi feita apenas para uma dramatização. Não. Claro, tem algumas coisas que precisam ser um pouquinho exageradas, né? Porque afinal de contas é um produto de entretenimento. Mas realmente existe. Realmente é dessa forma. Então assim, um homem gay, quando ele tá no armário, quando ele não quer que as pessoas descubram, ele se comporta exatamente assim como o Niall se comporta, entendeu? Então ele sempre vai ter um crush hétero, no caso o Ruben, e ele sempre vai ter aquele amigo com o qual ele tem uma certa conexão, que ele também sabe que aquele amigo é gay, mas ele não vai saber para ele. É assim que funciona. E o Richard Guedes sabe trabalhar exatamente nisso. Ele sabe como cutucar a ferida. Então, cara, o que eu fico mais fascinado nessa série é porque ela consegue amarrar essas coisas, trazer esse viés desconfortável, só que é tão desconfortável que você não consegue desgrudar da tela. É um desconfortável magnético. É como eu tinha falado no vídeo passado, a presença do Ruben, eu acho que boa parte dos homens gays aqui já tiveram um Ruben na sua vida. Já tiveram aquele homem que, porventura, pode ser hétero ou não, mas que você sente uma atração, um magnetismo tão forte que você não consegue se livrar dele. E o Ruben é essa pessoa. O Ruben é um homem atraente, o Ruben é um homem magnético. É um homem que, como eu falei, ele impõe as suas condições. A sua razão não é nada comparado a que o Ruben impõe para você, no caso, pro Niall. E existe pessoas como o Ruben por aí, gente. Então você, homem gay que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado para jamais se deparar com um Ruben desse na sua vida. É muito perigoso,
entendeu? Muito perigoso mesmo. Vocês não têm ideia do quanto esse tipo de pessoa é perigosa. Então fiquem atentos, fiquem muito atentos. E cara, o roteiro continua excelente, a direção continua excelente, as atuações, todo mundo atuando ali de uma forma muito orgânica, sabe? Cada um fazendo ali a sua parte e preenchendo as lacunas. Eu acho muito interessante como cada personagem tem ali a sua função e não deixa lacunas ficarem soltas ali no meio do episódio. Eu acho sensacional. Essa série deve sim concorrer e deve ganhar o Emmy desse ano, com certeza. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.